Oi, setimonas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês regras de 3, tanto a regra de 3 simples quanto a regra de 3 composta. A atividade para sexta-feira, dia 27, vai ser sobre regra de 3 simples. Já a atividade para segunda-feira, dia 30, vai ser sobre regra de 3 composta, tá? E esse daqui vai ser o nosso último videozinho, nossa última aula gravada que eu vou passar na terça-feira. Então, significa que a gente não vai ter mais tarefa na semana do dia 30 ao dia 7, do dia 4, aliás, e do dia 7 ao dia 11. Não, a gente vai ter tarefa, só que ela vai ser feita em sala, nas nossas aulas de segunda e quarta-feira, que nem eu expliquei pra vocês na aula de segunda-feira. Beleza? Então, a gente vai passar, não vai ter mais atividades para segunda e sexta, vai ter atividades no dia das nossas aulas, que a gente vai fazer durante a aula. Então, vai ser naquele momento de aula e vocês vão ter que entregar o que a gente fez na aula. Logo, vocês não vão ter tarefa para casa, né? Diga-se, vamos dizer assim, porque vocês já estão em casa o tempo todo, né? Então, vamos começar pela explicação dessa semana. É sobre regra de 3 simples, tá? Para fazer essa atividade, eu vou fazer de 2 métodos diferentes, tá? Sempre com 2 métodos diferentes. E vocês escolhem o método que vocês preferirem trabalhar, ok? Eu vou deixar bem claro qual que é o meu preferido, mas vocês podem escolher qual que vocês preferem. Primeiro de tudo, quando eu escrever ali as grandezas, vocês vão saber logo do que é, na atividade de vocês, tentem escrever também para vocês não se perderem, tá? É uma dica que eu vou dar para vocês, escrevam, não tenham preguiça de escrever, porque se vocês tiverem preguiça, pode ser que vocês errem e coloquem os dados nos lugares errados, beleza? Então, vamos começar. Bom, pessoal, aqui tem um resuminho do que eu falei pra vocês ali no começo da aula, das tarefas, das datas e do que são, ok? Então, já vamos começar aqui a explicação. Regra de 3 simples. Na verdade, é só um método, é um nome, né, de um método utilizado para resolver problemas que envolvam 2 grandezas proporcionais. Então, a gente sempre vai estar trabalhando agora com grandezas proporcionais, tá? Não vai ter mais aquela opção lá na última tarefa que eu fiz, de ser proporcional ou não ser proporcional. Sempre vai ser proporcional, mas pode ser diretamente ou inversamente, tá? Mas sempre vai ser proporcional, tá? E é um método de resolução. Na aula passada, que foi sobre proporção, eu resolvi vários problemas, que poderia ter usado regra de 3 simples, mas como vocês não sabiam ainda, eu fiz por proporção, por frações equivalentes, por multiplicação, certo? Agora a gente vai usar um método de resolução diferente, e dentro desse método tem 2 tipos de resoluções diferentes também, ok? Bom, para fazer esse método, os problemas que envolvem regra de 3 simples, são aqueles que têm 2 grandezas, então sempre tem 2 grandezas que eu vou avaliar, com 4 valores, sendo que a gente só conhece 3, daí que vem o nome regra de 3, ok? Justamente porque eu tenho 2 grandezas, por exemplo, aqui nesse caso, ó, Ana comprou 3 canetas e pagou R$6. Qual seria o valor pago se ela tivesse comprado 9 canetas? Quais são as grandezas aqui? A quantidade de canetas e o valor em dinheiro. Então, aqui eu tenho 2 grandezas. E eu conheço 3 valores. Eu conheço as 3 canetas por R$6 e conheço 9 canetas. E eu desconheço o outro valor, que é qual? O valor a ser pago por 9 canetas. Ok? Seriam 4 dados. O valor de caneta, a quantidade de caneta pelo valor em dinheiro por essa quantidade de caneta. Só que eu só tenho 3 apresentados, ok? O quarto valor é obtido pela propriedade dos meios pelos extremos de proporção, certo? Aquela propriedadezinha que é a multiplicação dos meios é igual à multiplicação dos extremos, que foi o que eu passei na aula passada para vocês. Então, vamos fazer esse exercício. Prof, tem outros jeitos de resolver problemas de regra de 3? Tem. Vocês podem fazer até a própria... o jeito que a gente fez na aula passada, com frações, equivalentes e tudo mais. Não tem problema algum. Esse jeito que eu tô passando é um jeito básico que vocês vão conseguir fazer qualquer problema, sem ter que pensar tanto, né? Eles são mais mecânicos. Porém, ainda assim, tem que pensar bastante. Regra de 3 simples é basicamente só frações proporcionais e somente proporção. Então, essa aula e a aula lá de proporção, de razão e proporção, elas são muito parecidas, tá? De grandezas proporcionais também. Beleza? São problemas bem parecidinhos, mas que agora eu vou resolver dando uma incrementada a mais, que é um método novo de resolução. Por isso que eu não vou resolver por frações, beleza? Então, vamos lá.
Primeira coisa aqui, ó. Ana comprou 3 canetas e pagou R$6. Qual seria o valor pago se ela tivesse comprado 9 canetas? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer em um problema desse, primeira coisa de todas, é encontrar as grandezas. Certo? Então, vamos encontrar aqui. Bom, eu tenho 3 canetas por R$6. Bom, esses são os dados do problema. Uma das grandezas vai ser a quantidade de canetas que eu tenho, certo? Então, a primeira grandeza é quantidade de canetas, certo? Já a nossa outra grandeza, foco, 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 já a nossa outra grandeza é o valor em dinheiro que eu vou pagar por ela. O que são as grandezas? É o que eu posso medir, o que eu posso contar, tá? A grandeza nada mais do que isso. Não é grandeza metro, depende, né, se é o problema. Mas nesse caso, as grandezas são as que a gente pode medir, contar, certo? A gente pode contar nesse problema a quantidade de canetas e a quantidade de dinheiro. Então, essas são as nossas grandezas, tá? E aqui, a outra grandeza é o nosso valor em dinheiros. Olha aí, beleza? Ok, então, aqui, quantidade de canetas. Essa pessoa, a Ana, ela comprou 3 canetas e pagou nela R$6. Então, isso aqui é como se fosse uma tabelinha que a gente vai montar para saber qual que é o valor das 9 canetas da Ana, ok? Se ela tivesse comprado 9 canetas, então agora, ao invés de comprar 3, ela quer comprar 9. Ele quer saber qual o valor que vai ser pago. Então, eu não sei esse valor. Quando eu não sei um valor, eu coloco uma incógnita. Então, aqui, a gente vai ter uma incógnitazinha, um X, um Y ou qualquer letra que vocês quiserem, tá? Então, basicamente, montei aqui. Por 3 canetas, ela pagou R$6, que é o que está escrito aqui. Por 9 canetas, não sei quanto ela vai pagar, que é exatamente o que está escrito aqui, o X é o que eu quero descobrir. Então, é uma regra de 3, por quê? Porque tem 2 grandezas, 4 valores, e eu conheço apenas 3, ok? Agora, vamos resolver isso daqui. Bom, eu posso resolver por frações, certo? Vou resolver aqui, método 1. E aqui eu vou resolver pelo método 2. Já digo que o método 2 é o que eu mais gosto. Mas antes de resolver pelos métodos, a gente tem que prestar atenção aqui no problema. E depois de encontrar as grandezas, o nosso segundo passo é verificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Verificar se são diretamente ou inversamente proporcionais. Proporcionais a gente já sabe que elas são. Agora eu preciso saber se elas são direta ou inversamente proporcional, tá? Aqui, a quantidade de canetas. Se eu aumento a quantidade de canetas, se a minha quantidade de canetas aumenta, o meu dinheiro vai fazer o quê? Aumentar ou diminuir? Vai aumentar. Né? Eu vou ter que gastar mais dinheiro se eu comprar mais canetas. Prof, da onde que tu tirou isso? Gente, é do óbvio, da situação cotidiana mesmo. Se eu compro 3 canetas e pago um valor, se eu comprar 9, obviamente, e for as mesmas canetas, né? No caso, a gente tá considerando as mesmas canetas, eu vou pagar a mais, é óbvio, tá, gente? Se eu compro 3, eu pago um preço, se eu compro 9, eu vou pagar a mais do que o valor que eu paguei em 3 pelo mesmo produto, beleza? Então, aqui a gente já sabe que são diretamente proporcionais. Por quê? Se eu aumento a quantidade de canetas, eu aumento a quantidade em dinheiro que eu vou pagar. Se eu diminuo a quantidade de canetas, eu diminuo a quantidade de dinheiro, certo? Então, são diretamente proporcionais. Então, aqui já sabemos que são diretamente proporcionais. Ok? Então, primeira coisa que você vai fazer é encontrar as grandezas, escrever ela, organizar. Segundo, verificar se é direta ou inversamente proporcional. A gente já sabe que nesse caso é diretamente proporcional. Então, agora vamos resolver pelo método 1. O método 1, a gente pode chamar também de método das frações. Que a gente vai resolver esse problema usando nada mais, nada menos do que frações. Ok? Bom, a gente sabe que
3 canetas estão para R$6. Lá vem a parte de razão. 3 canetas para R$6, que é o mesmo que 9 canetas para X ok? Sim? 3 canetas estão para R$6, assim como 9 canetas estão para X. Isso vem lá da tarefa de razão e proporção, tá? Vamos lá. Agora eu preciso descobrir o valor desse X. Para saber o valor desse X, eu posso pensar, bom, essas frações elas são equivalentes, ou seja, elas têm o mesmo valor. Nesse caso, eu estou usando 3 para 6. Daqui para cá, não sei se vocês percebem já de cara, eu multipliquei por 3. Estão vendo? Por quê? 3 vezes 3 dá 9. Então, é como se eu tivesse triplicado essa fração. Como se eu tivesse triplicado a quantidade de canetas que eu comprei. Se eu tripliquei a quantidade de canetas que eu comprei, eu vou ter que triplicar o valor que eu vou pagar. Certo? Então, tripliquei a quantidade de dinheiro, eu vou triplicar a quantidade de canetas, vou ter que triplicar a quantidade de dinheiros. Se eu tinha pagado 6 em 3 canetas, eu vou pagar, então, 3 vezes 6 para 9 canetas, que é, no caso, 18. E o meu xizinho aqui já fica igual a 18, ok? Então, aqui eu pagaria R$18 em 9 canetas. Bom, prof, eu não entendi. Esse jeito de resolver é muito confuso, porque eu tenho que saber o valor que multiplicou. Bom, aí mora o nosso segundo método, que é o método da multiplicação dos meios pelos extremos. Quando a gente tem essa fraçãozinha aqui, ó, a gente pode multiplicar. A gente sabe que o produto dos meios, que são esses caras aqui, são iguais ao produto dos extremos, que são esses daqui. Então, os extremos 3 vezes x tem que ser igual ao produto de 6 vezes 9. Certo? Então, o produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos. Isso vem lá da propriedade de proporção, ok? E aí vem o nosso método 2. E isso aqui vira pra gente nada mais, nada menos do que uma equaçãozinha bem básica de resolver. Bom, 3 vezes x é 3x. 6 vezes 9 é 54. 3x valem 54, então eu tenho que dividir por 3 dos dois lados. E eu vou ter que x é igual a 54 dividido por 3. E isso é 18. Então, meu xzinho vale 18. Que foi o mesmo valor que a gente achou antes, tá? O método 2 vem do método 1, tá, gente? Ele veio daqui, ok? Mas eu não preciso passar por esse método para chegar nesse. Aí mora um esqueminha que vocês vão ver muito daqui pra frente, professor no oitavo, nono, primeiro, segundo e terceiro resolver, que é o método do x. Bom, esse vezes esse, 3 vezes x, é igual a 9 vezes 6. 9 vezes 6, ou 6 vezes 9, tanto faz. Certo? Que é o método do x. Multiplica em cruz. Esse vezes esse vezes esse, quando é diretamente proporcional. Beleza? Sim. Então, temos os métodos das frações, que a gente pode resolver desse jeitinho. Esse, particularmente, eu não gosto, porque ele tem um problema de, às vezes, não ser um número muito fácil de multiplicar. Se eu tivesse multiplicado 3 por 1,5, ele viraria 4,5. E pode ter número com vírgula aqui, não tem problema nenhum. E aí, o problema é você encontrar esse valor que multiplica aqui, para depois multiplicar o de baixo. Às vezes, é meio complicado. Por isso que eu gosto de já vir direto para esse. E eu vou resolver com vocês, na maioria, pelo método 2, que nada mais é do que a gente monta o nosso problema. Em todos os casos, a gente tem que montar esse problema dessa mesma forma, certo? E aí, depois, eu vou resolver pelo método 2, que basicamente é multiplicar em x quando é diretamente proporcional, tá? Toma cuidado, tem que ser diretamente proporcional nesse caso, justamente por causa dessa propriedade que a gente vai usar aqui, beleza? Então, vamos para o próximo exemplo. Vamos para o nosso problema 2, então. Pedro pintou as paredes do seu quarto. E ele usou 3 latas de tinta para pintar 51 metros quadrados de parede. Se Pedro quiser pintar as paredes da sala, que tem 68 metros quadrados, quantas latas de tinta ele vai usar? Bom,
Então, a primeira coisa que a gente faz é conhecer as nossas grandezas. Nossas grandezas são o quê? A quantidade de latas de tinta, porque é isso que eu quero saber aqui, né? Quantidade de latas de tinta e o metro quadrado de parede que eu vou pintar. Então, vamos escrever isso. Quantidade de tinta, de latas de tinta. Opa, é latas. De latas de tinta. E a outra grandeza é o metro quadrado de parede. Certo? Então, aqui já são as nossas grandezas. Agora, eu vou organizar em uma tabela. Bom, eu sei que 3 latas de tinta pintam 51 metros quadrados. Então, 3 latas de tinta pintam 51 metros quadrados. Ok. Agora, se o Pedro quiser pintar a parede da sala, que tem 68 metros quadrados, então isso aqui não vai ficar na quantidade de tinta, né? Vai ficar na parede aqui. Porque 68 metros quadrados é o tamanho da parede, não a quantidade de tinta, né? Meio óbvio nesse caso. Quantas latas de tinta ele usará? Bom, então se eu quero saber a quantidade de latas de tinta, eu vou escrever um xizinho aqui, já que eu não sei essa quantidade de latas. Beleza? Ótimo. Agora a gente verifica se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vamos pensar. Se eu tenho 3 latas de tinta e eu pinto 51 metros quadrados, se eu aumento a quantidade de coisas que eu tenho para pintar, vai aumentar a quantidade de latas que eu tenho que usar? Pergunta para vocês. Vou botar um negocinho aqui para não arrastar. Aqui, ótimo. Se eu aumento a quantidade de latas de tinta, eu vou aumentar a quantidade de metros quadrados que eu posso pintar? Sim. Então, se eu aumento a quantidade de tinta, eu aumento também a quantidade de metro quadrado de parede que eu posso pintar. Essa setinha aqui não tem nada a ver com o número que tá aqui, tá? Nesse caso, é obviamente que esse número vai aumentar porque aqui aumentou. Aqui é só pra vocês verem que se aumenta um, aumenta outro. Eu poderia até não colocar aqui, se vocês se confundirem. Posso colocar aqui, ó, se aumenta a quantidade de tinta, aumenta a quantidade de metro quadrado. Não tem problema, aquela setinha só tá ali pra gente ver o que tá acontecendo, né? Bom, então, se eu aumento a quantidade de parede, eu tenho que aumentar a quantidade de lata de tinta. Então, elas são diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Se é diretamente proporcional, eu posso resolver pelo método da propriedade dos meios pelos extremos, certo? Porque, olha só, eu sei que 3 está para 51, assim como x está para 68. Então, se eu fizesse fração, ficaria assim. 3 está para 51, assim como x está para 68, certo? Aí, eu resolveria fazendo por multiplicação, pode ser? Para o 51 virar 68, por quanto que eu tenho que multiplicar? Aí já começa a ficar mais difícil, né? Vai ter que ser o mesmo valor que eu teria que multiplicar aqui. Mas desse jeito já fica complicado de resolver. Então, a gente já pode partir direto para a multiplicação dos meios pelos extremos. Porque, olha só, se eu multiplicar esse vezes esse, 51 vezes x, ou aqui, ó, 51 vezes x, eu tenho que é exatamente igual a 3 vezes 68. Aqui, a 3 vezes 68. Então, eu já posso fazer essa multiplicação cruzada aqui bem certinha, beleza? Então, vamos fazer aqui essa continha para ver quanto é que dá. 51 vezes x é 51x. Isso é igual a 3 vezes 68. Bom, 3 vezes 68, por favor, façam as continhas, não deixem de fazer, tá? 3 vezes 8 é 24. B2 ali, ok? 3 vezes 6, 18. 18 mais 2 é 20. Então, aqui dá 204, ok? Eu tenho que 51x é igual a 204. Então, para saber o valor de 1x, eu teria que dividir os dois lados por 51. Então, vamos agora fazer essa continha. 204 dividido por 51.
Vamos lá, não cabe nenhum 51 dentro do 2, nenhum 51 dentro do 20, mas cabem 51 dentro do 204. Cabem quantos? Acertou aí quem disse que cabem 4, que dá exatamente 204, e a nossa continha acaba. Então, aqui, ó, o nosso xizinho vale 4. O que isso significa? Que eu preciso de 4 latas de tinta para pintar 68 metros quadrados. Então, vocês têm que escrever a resposta completa, né? Quantas latas de tinta ele usará? Ele usará, ou Pedro usará, 4 latas de tinta para pintar 68 metros quadrados, certo? Beleza, bonitos? Então, é isso. Regra de 3, simples quando é diretamente proporcional, tá? Só multiplicar cruzadinho. Agora, vamos dar uma olhada em regra de 3 quando não é diretamente proporcional. Olha o que acontece. Vamos ver o exemplo aqui da Gabriela. Gabriela pensou em comprar 35 caixas de 200 ml de suco para o seu aniversário. Gabriela vai aglomerar. Gabriela não pode aglomerar. Vamos lá. Porém, quando viu as caixas de 1 litro, pensou que podiam ser mais vantajosas. Ok? Quantas caixas de 1 litro Gabriela terá que comprar para adquirir a mesma quantidade de suco? Vamos fazer aqui, então. Bom, vamos ver nossas grandezas. Primeira grandeza é a quantidade de caixinhas de suco que eu tenho. Então, essa é a primeira grandeza. Quantidade de caixas de suco. Certo? E a segunda grandeza é o litro, certo? Quantidade em... Aqui a gente tem que escolher se a gente vai usar ml ou litro, tá? A gente não pode colocar duas grandezas diferentes, porque ou a grandeza é em ml ou ela é em litro. No caso, eu vou usar em ml, porque é mais fácil de eu fazer as continhas. Porque dentro de 1 litro tem 1000 ml, né? É mais fácil do que fazer com número com vírgula, pelo menos eu acho, né? Então, aqui, ao invés de colocar 1 litro, eu vou escrever 1000 ml. Toma cuidado, tá? Eu não posso colocar um em ml e outro em litro, porque as grandezas têm que ter a mesma unidade de medida, beleza? Ok, então vamos pensar aqui. 35 caixas, ela tem 200 ml em cada uma. Se a minha caixa tem 1000 ml, quantas caixas eu vou ter que comprar? Vamos pensar agora, depois que a gente montou o nosso problema, encontrou as grandezas e botou na tabelinha, vamos pensar se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Olha só, se cada uma caixa tem 200 ml, certo? Nesse caso, e eu comprei 35 caixas, eu tive que comprar uma quantidade bem grande de caixas para suprir a quantidade de suco que eu quero. Agora, se a minha caixa aumenta o tamanho dela, eu vou precisar comprar uma quantidade maior de suco, de caixas? Não. Por quê? Se a minha quantidade de suco dentro de uma caixa aumentou, eu não vou precisar comprar uma quantidade maior de caixas de suco. Por exemplo, vamos pensar na garrafinha de água. Na garrafinha de 200, daquela de 200 de 500 ml, aquela pequenininha, né, que a gente normalmente leva para os lugares. Bom, aquela garrafinha, ela tem 500 ml. Se eu for comparar com um galão de água de 20 litros, eu vou ter que comprar muitas garrafinhas de menos ml para comparar com um galão de 20 litros, certo? Porque o galão de 20 litros é muito maior. Então, um galão de 20 litros é mesmo que muitas garrafinhas de 500 ml. Então, se eu tenho mais garrafa com menos ml, eu vou precisar de mais garrafinhas. Aqui é o mesmo caso. Se eu tenho 200 ml em cada caixa e eu aumento a quantidade de ml em cada caixa, eu vou precisar de menos caixas, ok? Para ter a mesma quantidade, para balancear. Porque se eu aumento de um lado, eu tenho que diminuir do outro neste caso aqui. Não é que nem esse, que aumentava a quantidade de metro quadrado e tinha que aumentar a quantidade de tinta. Nesse é justamente o contrário. Quanto mais ml eu tiver em uma caixa, menos caixas eu vou precisar. Então, essas grandezas, enquanto essa aumenta, essa diminui.
Então, significa que elas são inversamente proporcionais, certo? Aqui seria um xizinho, né? Porque eu não sei quantas caixas eu vou ter que comprar para ter 1000 ml. Bom, então, quanto mais quantidade de suco em uma caixa, menos caixas eu vou ter que comprar, ok? Então, aqui, 35 está para 200, 35 caixas está para 200 ml, assim como X caixas está para 1000 ml de suco, ok? Agora, a gente vai resolver esse problema. Como ele é inversamente proporcional, então eu vou escrever uma das frações do jeito que eu tenho. Por exemplo, aqui. Essa daqui eu vou manter desse jeitinho. Então, vai ficar 35 sobre x. Como essa grandeza é inversamente proporcional a essa, ela é uma o inverso da outra, quando uma aumenta, a outra diminui, ao invés de escrever a fração igual, ela é aqui, 200 sobre 1000, eu vou inverter. Então, eu vou escrever 1000 sobre 200, certo? Justamente porque é o inverso. Aqui, nesse caso, a gente escreveu do jeitinho certo, né? O 3 está para 51, assim como o x está para 68, ok? Nesse caso aqui, porque elas são diretamente proporcionais, quanto uma aumenta, a outra aumenta também. Nesse caso, como é inversamente proporcional, uma fração eu vou escrever igual e a outra eu vou ter que inverter, porque elas são inversamente proporcionais. E aí, eu resolveria isso daqui. Bom, resolvo do mesmo jeito da outra. Posso multiplicar cruzado agora. Olha aí, produto dos meios pelos extremos. Esse vezes esse, ou seja, 1000 vezes x é igual a 35 vezes 200. É o produto dos meios pelos extremos, ok? Só que olha o que acontece quando a gente multiplica o meio pelos extremos aqui. Nesse caso anterior, a gente multiplicava em x para resolver, certo? Porque o produto dos meios pelos extremos ficava justamente desse jeito. Agora, olha o que acontece. Aqui ficou 1000 vezes x. Então, eu multipliquei assim, ó. E 35 vezes 200. E ficou assim. Bom, o que isso significa? Que quando a gente tem problemas que são diretamente proporcional, a gente vai multiplicar cruzado. E quando eu tenho problemas que são inversamente proporcionais, eu vou multiplicar direto. Então, vai ficar x é igual a x vezes 1000 é igual a 35 vezes 200. E a gente resolve do mesmo jeitinho. 1000 vezes x são 1000 x's. E 200 vezes 35, vamos fazer aqui. 200 vezes 35. Olha, eu fiz rapidinho já para não ocupar muito tempo do vídeo. Deu 7.000. Então, 7.000. Se eu tenho aqui 1000 x são 7.000, então 1 x só é o mesmo que dividir tudo por 1000. Bom, e 7.000 dividido por 1000, essa é fácil, né? Dá 7. Bom, então eu vou precisar de 7 caixas de suco de 1000 ml para ter a quantidade de suco de antes, ok? Bom, pessoal, então prestem bastante atenção. Primeira coisa, organizem o problema, depois verifiquem-se diretamente ou inversamente proporcional. Se for diretamente proporcional, multiplica cruzado, por causa daqui, ó, dessas fraçõezinhas. Tá? Para resolver, aqui você teria que multiplicar 51 vezes x, 68 vezes 3, que é o produto dos meios pelos extremos. Nesse caso, você também vai ter que fazer essa fraçãozinha. O problema é que nossas grandezas são inversamente proporcionais. Então, uma fração você vai manter igual, tanto faz qualquer uma das duas, tá? Eu poderia ter mantido essa e invertido essa, desde que você inverta uma das duas. Então, aqui eu mantive a primeira e inverti a segunda. Não tem problema nenhum, podia ter mantido a segunda e invertido a primeira, tanto faz, tá? Ia dar a mesma coisa. E fiz a multiplicação dos meios pelos extremos, ok? Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Vamos para o nosso próximo problema. Edson utiliza uma parte retangular do seu terreno com 8 metros de comprimento por 3 metros de altura para plantar hortaliças. Ele deseja remanejar a sua horta mantendo a mesma área de plantio. Se Edson quer que a horta fique com 4 metros de largura, qual que deve ser o comprimento? Bom, primeiro de tudo,
ele quer que tenha ainda a mesma área. Então, ele quer que mantenha a mesma proporção. Beleza? Ok, agora vamos encontrar as nossas grandezas. Bom, são comprimento e largura de um retângulo. Então, essas são as nossas grandezas. É o comprimento e a altura. Certo? Quando o meu retângulo tem 8 metros de comprimento, ele precisa ter 3 metros de altura, certo? Mas ele quer mudar o tamanho desse retângulo e quer botar 4 metros de altura aqui. Então, aqui todas elas são em metro, tá? Bom, então, quantos de comprimento eu vou precisar colocar? Bom, vocês podem resolver isso da maneira que vocês quiserem, tem vários jeitos de resolver. Mas eu vou resolver por regra de 3, beleza? Primeiro, vamos verificar se é diretamente ou inversamente proporcional, tá? Bom, se eu tenho 8 metros de comprimento e 3 de altura, e eu aumento a quantidade de altura, eu preciso diminuir a quantidade de comprimento para manter a mesma proporção. Porque se eu aumento a altura e aumento o comprimento, eu vou aumentar a área inteira. Mas eu não quero aumentar, eu quero manter a mesma área. Se eu quero manter a mesma área e aumento a altura, eu tenho que diminuir o comprimento, beleza? Não dá para aumentar os dois nesse caso. Então, se a minha altura aumentou, o meu comprimento tem que diminuir. Então, aqui, pessoal, é inversamente proporcional, como eu já escrevi aqui, tá? Então, aqui vamos representar com a fração. Eu tenho que 3 está para o x, assim como o 4 está para o 3. Porque eu vou ter que inverter essa fraçãozinha aqui, beleza? E agora, é só a gente multiplicar, fazer a multiplicação do meio pelos extremos. Então, os meios é 4 vezes x, os extremos é 8 vezes 3. E eu tenho que 4x são igual a 24. Então, 1x só vai ser 6. Então, eu tenho que o meu comprimento vai precisar ser 6 para manter as mesmas proporções, beleza? Vamos para nossa questão, nosso exemplo 5 aqui, tá? Uma fábrica de produtos químicos está em obras para construir um novo tanque com capacidade de 20 mil litros. Um dos engenheiros observou que os custos da obra iriam diminuir se eles usassem um tanque de 5 mil litros, ok? Se eles usassem tanques de 20 mil litros. Quantos desses tanques serão necessários para manter a capacidade prevista no projeto inicial? Bom, então, nossas grandezas são a quantidade de tanques, certo? Aqui eu tenho um tanque de 20 mil litros e aqui eu vou ter quantos tanques de 5 mil litros, ok? Então, minhas grandezas são quantidade de tanques e a outra grandeza é capacidade dos tanques em litro, certo? Capacidade dos tanques em litro. Vamos lá. Aqui, nesse primeiro, no projeto inicial, eu tenho um tanque de 20 mil litros, certo? Já no outro projeto, eu tenho não sei quantos tanques de 5 mil litros. O que eu quero saber é justamente a quantidade de tanques que eu tenho aqui. Bom, agora a gente vai ver se ela é diretamente proporcional ou inversamente. Se eu diminuo a quantidade de capacidade no tanque, eu vou ter que diminuir a quantidade de tanques que eu tenho ou eu vou ter que aumentar? Bom, eu vou ter que aumentar a quantidade de tanques, porque se eu estou diminuindo a capacidade, eu quero que o todo da minha quantidade de litros seja 20 mil, bom, eu tenho que aumentar a quantidade de tanques para ter 20 mil litros, concordam? É o mesmo problema lá da caixa de suco com a quantidade de ml dentro da caixa, tá? Então, aqui eu vou ter que aumentar. Se eu aumento a quantidade, se eu diminuo a quantidade de litros, eu tenho que aumentar a quantidade de tanques de água. Então, eles são inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Ok, se são inversamente proporcionais, na hora da gente montar o nosso problema, a gente vai ficar assim. 1 está para o x, assim como inverte isso daqui, né? Assim como
o 5.000 está pro 20.000. Vai ter que inverter. E agora a gente faz o produto dos meios pelos extremos. Aqui, esse vezes esse. 5.000 vezes x. Aqui não vai caber, tá? Eu vou passar pra cá rapidinho, tá? Pronto. Ficou aqui. O produto dos meios, 5.000. O foco hoje tá horrível. 5.000 vezes x é igual a 20.000 vezes 1, ok? Beleza. Então, 5.000 x's aqui desse lado é igual a 20.000 desse lado. Como eu quero saber só o valor de 1x, eu tenho que dividir tudo isso por 5.000. E aí, eu vou ter que o meu x é igual. Basta cortar aqui os zerinhos. Certo? E a gente vai ter que nosso x é igual a 4. Então, eu vou precisar de 4 tanques de 5.000 para ter a mesma capacidade de antes. Era meio óbvio, né? Porque tem que multiplicar por 4 ali. Bom, queridos, esse aqui foi a quantidade de exemplos que eu trouxe aqui pra gente trabalhar com regras de 3 simples. Tem outro jeito de resolver com regra de 3? Tem, vocês podem resolver por proporção, né? Não precisa fazer por regra de 3. Mas, regra de 3 é um conteúdo bem importante que vocês vão ver o resto da vida de vocês. Então, é bom que vocês saibam resolver desse jeito. Quando problemas de inversamente proporcional, basta multiplicar direto aqui, ó. 1 vezes 20.000 aqui. E x é igual a x vezes 5.000. O mesmo acontece aqui nesse caso, ó. 8 vezes 3 é igual a x vezes 4. Aqui, ó. Certo? Beleza? Quando é diretamente proporcional, aí a gente multiplica cruzado. Beleza? Ok, pessoal, agora vamos dar uma olhadinha só no resuminho que eu trouxe aqui pra vocês, tá? Pra gente ficar, pra finalizar nossa aula. Então, o primeiro passo que vocês vão fazer vai ser identificar as grandezas. Depois, vai ser verificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. E, por último, vai ser resolver da maneira que preferir, ok? Beleza. Pra regra de 3 simples, aqui a gente tem a primeira grandeza e a segunda grandeza, ok? Ou aqui, A sobre B é igual a C sobre D. Tanto faz, tá? Agora, se elas são diretamente proporcional, aqui o A está para o B, assim como o C está para o D, bom, a gente pode trabalhar multiplicando cruzado. Então, eu vou ter que A vezes D, ou seja, que a grandeza aqui de cima é igual, vezes a grandeza aqui de baixo, é igual a grandeza de baixo vezes a grandeza de cima, certo? Vocês que sabem, assim, aí vai dar esse produtinho. Que foi o que a gente fez justamente nesse exemplo aqui, né? Aqui é como se fosse o A, aqui o B, aqui o C e aqui o D, certo? Beleza. E se for inversamente proporcional, a gente multiplica direto. Esse com esse e esse com esse. Beleza? E aí, a gente vai ter o nosso produto ali de baixo. É bem parecido, tá? Só tem um truquezinho aqui, ó. O D tá aqui nesse primeiro lado, né? E no outro tá no outro. Beleza? Mas são jeitos de resolver regra de 3 simples, tá bom, pessoal? Na atividade, vocês vão ter vários problemas. Oi, pessoal, só voltei aqui pra dizer, ó, nesse exemplo da regra de 3 simples e diretamente proporcional, eu fiz, né, 6 o 3 está pro 6, assim como o 9 está para x, né? E a gente fez essa fração. E nos outros exemplos, eu acabei fazendo desse jeito, né? O 3 está pro 9, assim como o 6 está pro x. No caso de problemas diretamente proporcional, não tem diferença fazer desse ou desse jeito. Vai dar o mesmo resultado. O problema é quando é inversamente proporcional. Quando é inversamente proporcional, vocês sempre vão ter que fazer esse sobre esse, e aí inverter esse daqui, né? No caso. Quando é diretamente proporcional, tanto faz. Aqui nesse outro exemplo, eu também fiz assim, né? Eu fiz esse está para esse, assim como esse está para esse. Mas eu podia ter feito o 3 está para o x, assim como o 51 está para o 68. Tanto faz. Já nos demais casos que foi de regra de 3 inversamente proporcional, eu sempre tenho que pegar desse jeitinho assim, tá bom?
Só pra deixar claro pra vocês porque que eu fiz de outro jeito, porque naqueles, quando é diretamente proporcional, não tem diferença, tá? Mas vocês podem sempre fazer do mesmo jeito, assim, sobre esse, que não vai dar problema nunca, tá bom? Bom, sétimo ano, então a aula de hoje foi essa. Na atividade de vocês vão ter vários problemas para vocês resolverem e cada um com uma situação diferente. Então, lembrem, primeiro encontrem quais são as grandezas que a gente está trabalhando, depois organizem bem direitinho e encontrem se elas são direta ou inversamente proporcional. Se forem diretamente proporcional, multiplica cruzado e iguala uma a outra. Se for inversamente proporcional, multiplica direto, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar pra mim via Canvas, tá? Ou até aqui embaixo mesmo nos comentários, do jeito que vocês preferirem, tá? Eu vou tentar responder o mais rápido que eu conseguir. Essa tarefa é bem importante, regra de 3 é um dos conteúdos mais importantes, junto com as continhas básicas, soma, subtração, multiplicação, divisão, porcentagem e também infrações. A regra de 3 caminha junto que vocês vão ver até a vida de vocês toda, assim, é um dos conteúdos básicos que são mais vistos no decorrer da vida de vocês, assim como porcentagem também, tá bom? Então, é isso, pessoal. Na aula que vem a gente vai falar de regra de 3 composta. Aí, pra regra de 3 composta, eu vou precisar que vocês digiram bastante esse daqui, façam os exercícios, perguntem pra mim se tiverem dúvidas, e aí sim, vocês vejam o vídeo de regra de 3 composta. Tá? Mas não pode vir com dúvida de regra de 3 simples, tá? Então, termina de assistir esse vídeo agora, vai fazer a tarefa, se tiver dúvida me manda mensagem ou pergunta segunda-feira na nossa aula, e aí depois só vocês assistem o vídeo de regra de 3 composta, tá? Porque vai precisar dessa daqui que vocês estejam bem entendidos, beleza? Um beijo pra vocês, tchau, tchau!